certo? Tranquilo, beleza? Depois de uma lida, nós temos causas de aumento de pena lá do 141. Lembra que se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais, eu tenho um aumento de triplo, certo? Cuida com a retratação lá do 143. Qual que é o cuidado do 143? Primeiro, o querelado, tá? Então, querelado, normalmente aqui no contexto de ação penal privada, que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, pode, né, ficar isento de pena. Então, essa retratação aqui só vale para calúnia ou difamação, tá? Não atinge a injúria. Cuidado com essa pegadinha. Essa retratação tem que ser uma retratação cabal e antes da sentença, para ele fazer jus a essa isenção de pena, tá? E para finalizar aqui os crimes contra a honra, a gente fechar esse primeiro bloco, tá? Um tema crucial aqui dos crimes contra a honra, um dos mais importantes, é a ação penal, tá? Lembra que, via de regra, a ação penal dos crimes contra a honra é a ação penal privada, né? Então o sujeito vai ter que contratar um advogado e oferecer a queixa-crime. Só que, é claro, isso não vai cair na sua prova, a regra não vai cair as exceções. Quais são as exceções? Injúria real com resultado lesão corporal. Injúria real, gente, é aquela do parágrafo 2º, né? Quando o sujeito emprega violência ou vias de fato na injúria, tá? A injúria real, normal, a ação penal é privada. Agora, a injúria real, quando resulta lesão corporal na vítima, tá? Pela letra de lei, a ação penal é pública e incondicionada. Agora, há quem entenda, se for lesão leve, só se for lesão leve, nas outras continuaria sendo incondicionada, mas se for lesão leve, então, por exemplo, doutrinadores, a exemplo de Fernando Capês, entendem que na injúria real, se a lesão for leve, a ação penal poderia ser pública condicionada à representação, certo? Crime contra a honra de funcionário público. Lembra lá da súmula 714 do STF, legitimidade concorrente. Então, aquele exemplo lá que o Nidal saiu por aí espalhando que eu faço audiência embriagado, tá? Eu tenho duas possibilidades. Eu posso contratar um advogado e ajuizar lá, oferecer uma queixa-crime, ou eu posso representar o Ministério Público, para o Ministério Público ingressar com a denúncia. Então, a legitimidade é concorrente, tá? Então, aqui, ação penal privada ou ação penal pública condicionada à representação. Eu até brinco, né, que nesse caso, se eu for ofendido em razão da minha função lá, eu não vou contratar advogado, eu vou representar um Ministério Público, o Ministério Público que processe, né? Eu não vou gastar dinheiro com advogado, certo? Tranquilo? Injúria qualificada do parágrafo 3º, aquela que leva em consideração condição de pessoa idosa, deficiente ou religião. Então, nesse caso aqui, ação penal pública e condicionada à representação. Injúria racial, aquela que leva em consideração origem, etnia, raça, enfim, origem, né? Ação penal pública e incondicionada, certo? E crime contra a honra de presidente da República e chefe de governo estrangeiro, eu tenho ação penal pública e condicionada, só que condicionada à requisição do ministro da Justiça, certo? Tranquilo? Então, de crimes contra a honra, é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Então, lembrem das exceções. Crime contra a honra de funcionário público no exercício da função, súmula 714, legitimidade concorrente. Posso contratar um advogado e entrar com ação penal privada, ou eu posso representar o Ministério Público, ação penal pública condicionada à representação, certo? Injúria racial, preconceituosa ou discriminatória, aquela que leva em consideração origem, raça, etnia, cor, procedência nacional, inclusive procedência nacional interna, ação penal pública incondicionada, certo? A injúria qualificada do parágrafo 3º, aquela que permaneceu no parágrafo 3º, ou seja, que leva em consideração condição de pessoa idosa, deficiente ou religião, ação penal pública condicionada à representação, certo? E crime contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, ação penal pública condicionada, só que condicionada à requisição do ministro da Justiça. Beleza? Tranquilo?